Quero, nesta manhã, cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Para nós, mais uma vez, é uma alegria muito grande estar com vocês, para juntos, mais uma vez, refletirmos na palavra de Deus. Hoje é um dia especial, né? Quero aqui deixar o meu abraço a todos os papais. Hoje é dia dos pais, e inclusive eu quero deixar aqui um versículo para você que é pai, que Deus te concedeu esse privilégio. Eu quero deixar aqui no versículo número 1 do Salmo de número 20, que diz o seguinte: o Senhor te ouça no dia da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja. Que Deus te abençoe, todos vocês, os pais, nesse dia tão importante. E aí estamos aproveitando dessa oportunidade que Deus nos concedeu para, mais uma vez, refletirmos acerca da sua palavra, uma lição nesse trimestre que tem nos enriquecido com conhecimento, né? Trazendo-nos informações de grande relevância para o elevo da nossa fé. Hoje a lição de número 7, que traz por tema a sutileza da relativização da Bíblia. O texto que embasa a reflexão dessa manhã está em 2 Timóteo, no capítulo 3, do verso 14 e 17, que diz o seguinte: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de que tens aprendido, e que, desde a tua meninice, sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Pois bem, dentro desse critério das sutilezas, hoje nós vamos falar sobre a relativização da Bíblia, né? A Bíblia é inspirada e inerrante, infalível palavra de Deus, por isso não podemos relativizá-la. Partindo desse princípio, o que seria essa relativização da Bíblia? Se nós podemos aqui dividir esse estudo como a Bíblia e o estudo desta era, o politicamente correto e o outro evangelho e a atual palavra de Deus. Pois bem, o que seria, né, esse espírito desta era? O espírito desta era, na verdade, ele está relacionado a um termo muito comum, muito usado, como desconstrução. Nós poderíamos dizer o seguinte: oposição. O espírito desta era, ele se revela como fazendo oposição, tem por objetivo, melhor dizendo, se opor, fazer oposição, destruir ou desconstituir, de alguma forma, atentar contra as verdades da palavra de Deus. Assim, não é difícil encontrarmos termos como era do vazio, cultura líquida, pós-moderno, desconstrução, pós-verdade. Tudo isso são termos que decorrem do mesmo sentido, ou no mesmo significado. Quer dizer, convolando na verdade, vamos dizer assim, num sistema que tem esse objetivo de bater de frente com a palavra de Deus.
O autor dessa lição usa a expressão fenômeno, né? Fenômeno, no seu sentido normal, estaríamos nos referindo a fenômenos da natureza, o clima, ventos, entre outros fatos, são denominados de fenômenos. Aqui, de uma forma metafórica, nós vamos referir a isso aí como fenômenos sociais que surgem com o objetivo de bater de frente, vir ao encontro, vir de encontro com as verdades bíblicas, tendo por objeto destruir os valores éticos, morais e espirituais do cristianismo, correto? Estamos falando de fenômenos sociais que têm por escopo destruir esses valores éticos, morais e espirituais do cristianismo. É muito comum nós encontrarmos expressões como a de pensar diferente, pensar de uma forma diferente. Isso é muito perigoso porque ele leva para o campo das perspectivas. E imaginemos, por exemplo, dentro dessa ideia de pensar diferente, do chamado ponto de vista, né? Pensar diferente é o ponto de vista. É o ponto de vista de A, é o ponto de vista de B, mas eu pergunto o seguinte: ponto de vista é ponto de vista, a verdade é verdade. Eu poderia dizer o seguinte, poderia apresentar alguma coisa, o grande perigo desse ponto de vista. Eu pego essa revista que está nas minhas mãos e vou dizer que, do meu ponto de vista, ela é quadrada. Do meu ponto de vista, ela tem a forma triangular. Só que tem um detalhe: o meu ponto de vista pode afirmar que esta revista tem a forma triangular ou até mesmo redonda. Entretanto, isso não vai mudar a verdade da forma como ela é, correto? Assim, por exemplo, podemos entender que o grande problema está aí, nos denominados pontos de vista, porque eles vão afirmar aquilo, aí está dentro do critério da visão de cada um. Agora, a verdade, ela permanece imutável. Por exemplo, alguém pode levar outrem a um tribunal, constituir testemunhos falsos para depor contra ele, dizendo que ele fez isso ou fez aquilo, é responsável por essa ou aquela situação. E esta pessoa pode até injustamente ser responsabilizado por determinada coisa, indenizar, por exemplo, A ou B, por algo que ali foi apresentado. Então, quer dizer, por quê? A falsidade, houve uma falsidade que levou o convencimento de alguém. Entretanto, a verdade não muda. A verdade, ela permanece sempre a mesma. A verdade não pode ser alterada, né? Eu já vi um ditado comum, diz que é mentira, que depois que ela passa por várias bocas, ela vira verdade. Mas isso não procede. Alguém vai acreditar nessa mentira como se ela fosse verdade, depois dela passar de 3, 4, 5 bocas. Entretanto, ela nunca será verdade, porque esse falso não pode mudar aquilo
que era ou aquilo que é, correto? Simplesmente com alguém dizendo é desse jeito ou é daquele, isso não tem o condão de mudar a natureza de nada. Na verdade, e dentro desse critério dos pontos de vista, aí nós vamos ver o quê? O relativismo. Isso aí já é como se um abismo puxa o outro abismo. Dentro dessa ideia do ponto de vista no que tange a palavra de Deus, a interpretação esses fenômenos em relação à palavra de Deus, vai surgir o quê? O relativismo. O relativismo é onde não existe a ideia do absoluto. Tudo é relativo, correto? Assim, por exemplo, um julgamento para decidir uma verdade, essa verdade vai depender de quem julga, do pensamento de quem julga. Se o julgamento for executado pela pessoa A, ele tem um desfecho. Se ele for executado pela pessoa B, ele tem um outro desfecho, que vai depender da posição daquele que julga, do modo de pensar daquele que julga. Então aí, o que acontece? E a verdade real? Onde é que está a verdade nesse caso? Correto? Então veja só, não há valores perenes ou absolutos. Por quê? Porque tudo passa a ser relativo, entendeu? Tudo é relativo, isso significa dizer que qualquer julgamento depende do ponto de vista de quem julga. Por essa perspectiva, por exemplo, a própria Bíblia, ela seria representada apenas também por um determinado, ela seria um ponto de vista. A Bíblia não seria a verdade. Ela entraria dentro desse critério de um ponto de vista, representa mais um ponto de vista entre vários outros, correto? Então vejam bem, olha só, primeiro nós citamos a questão dessa desconstrução da pós-modernidade, que são fenômenos que têm por objeto, ou seja, é o seu alvo, destruir os valores éticos, morais e espirituais do cristianismo. E vem por trás disso aí o quê? O relativismo, aonde nada é absoluto. Tudo passa a ser relativo. Aí veja bem, vamos imaginar que nessa sequência nós vamos identificar também a figura do politicamente correto, né? Do politicamente correto. Destruídos os fundamentos, olha só o que diz o Salmo 11:3. Destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Essa palavra me lembra lá o Provérbios 22:28, né? Que diz o seguinte: não remova os fundamentos que seus pais colocaram, correto? Então quer dizer, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Essa pergunta do salmista, a descrição de Provérbios 22:28, parece estabelecer uma correlação com os momentos vividos e experimentados globalmente. Estamos falando aqui dentro de uma forma global. Não estamos falando de fatos que seriam identificáveis apenas a níveis de Estado, por exemplo, Estado do Espírito Santo, ou nacional, a nível de Brasil. Nós estamos falando, dentro dessa lição, de algo que vem se desdobrando de uma forma global, correto? Então, dentro da ideia do politicamente correto, os fundamentos estão sendo destruídos e derrubados. É preciso observar que vamos dizer, essa diretriz, esses fenômenos, esses movimentos,
não são aleatórios, mas algo que vem criteriosamente sendo elaborados e colocados em prática, envolvendo a sociedade através dos recursos que se tem, por meio dos quais as pessoas se interagem para chegar a este fim, né? Como diz o autor, né? Trata-se de uma narrativa ardilosamente construída, objetivando desconstruir os valores, aqueles citados, valores éticos, morais, espirituais, destruí-los, substituindo-os por outros, correto? Olha só que forma terrível, sutil e terrível de lutar contra a verdade. É interessante quando eu disse que a verdade é imutável, porque os homens podem se levantar contra a verdade, mas ela permanece, ela não pode mudar, porque ela está relacionada ao próprio Deus. Deus é a verdade. Ele é a coluna da verdade. Então ela não pode ser tocada. Agora é interessante que essa ideia me parece estar, é claro que ela está lá, foi escrita há quase 2000 anos atrás, na revelação de João, que João recebeu na ilha de Patmos. Ele já falou sobre isso aqui, que esse dia ia chegar, esse dia essa época, essa era que nós estamos vivendo. João recebeu uma revelação de Deus e se reportava exatamente esses momentos que se presenciam a nível mundial, correto? É aí que se cria a narrativa ou a história para se chegar a esse fim. Surge o discurso do politicamente correto. Dentro desse modelo, criou-se uma nova moralidade, uma nova ética, né? Onde não há mais espaços, vai se limitando o espaço daquilo que nós conhecemos como a verdade, por exemplo, as Sagradas Escrituras. Esse politicamente correto, ele cria uma nova ética, dentro dessa forma de pensar diferente, para eliminar aquela verdade imutável que sempre existiu. A criminalização, vamos dizer assim, para impor isso aí, é necessário usar a crítica, a censura, a censura e criminalizar. Aí vai surgir o quê? Pensar diferente dessa nova narrativa, porque aqui já surge o quê? Uma política de imposição, o politicamente correto. A partir do momento que adota a censura, ele passa a se impor. Ou seja, notem bem que as Escrituras, elas condenam as ações erradas dos homens. As Escrituras condenam tudo aquilo que é feito sob o comando do pecado. Condena tudo aquilo que é feito que segue a orientação de Satanás. E a própria Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, quer dizer, o mundo está no maligno, e ele influencia as hostes, ele influencia os homens a fazerem coisas erradas. Mas dentro dessa ideia, aí que vem a chamada inversão de valores, porque aquilo que é errado passa a ser certo, e aquilo que é certo passa a ser errado. E o que é pior dentro desse critério da criminalização de opinião, criminalizar a opinião, quer dizer, você que vê da forma correta, se você não concorda
com aquilo que é errado, entendeu? E que está sendo visto como certo, você é considerado criminoso. Então isso é uma verdadeira opressão, uma forma de oprimir e te tirar de circulação, correto? E te tirar de circulação. É como se eu chego e vejo alguém, por exemplo, alguém agredindo uma criança no meio da rua e a sociedade achar que isso estaria certo, isso é correto. E se alguém vai intervir a esse favor, seria errado intervir. Então, isso aqui é claro, eu estou criando uma situação hipotética quando nós falamos de inversão de valores, não é mesmo? Quem pensa diferente deve ser execrado e até mesmo punido. É a ditadura do politicamente correto. Aí nós vamos ver isso aí, que o cristianismo, que no Ocidente é a cultura majoritária, está sendo banido para a periferia. Está sendo a cada dia destroçado por estas ideias, por estes falsos valores, que vai ganhando espaço nos lares, nos ambientes públicos, e enfim, aonde está o ser humano. Vai havendo uma interação e crianças vão nascendo, vão crescendo, convivendo com essas ideias e com elas interagem, e na medida que elas vão ganhando ganhando a idade adulta, já compraram essa mercadoria comprometida e que com certeza vai levar o homem à derrota. Veja bem, quando nós falamos desse politicamente correto, primeiro, a desconstrução, o politicamente correto, a gente vai trazer aqui uma outra coisa interessante dentro desse assunto, que é uma nova metodologia, ou seja, um outro evangelho. Na cultura do pós-moderno, levando em consideração a existência do relativismo, a desconstrução, né, os seus objetivos, o politicamente correto, aí o que vai surgir? O que vai se perceber? A necessidade de fazer uma adequação da Bíblia. Vamos dizer assim, uma ressignificação, uma atualização. Aí que entra aquela questão, né? A Bíblia não é um livro qualquer. A Bíblia não é um livro qualquer. A Bíblia, ela foi escrita observando as orientações de Deus. É interessante que fatos consagrados, observados dentro das Escrituras, nós vamos observar que autores diferentes, em épocas diferentes, de um conhecimento, de uma intelectualidade totalmente diferente uma da outra, né? Em tempos, né, vamos dizer assim, diferença de anos e anos, escreveram partes. Um escreveu um fragmento, outro escreveu outro fragmento, e o que se observa é uma verdadeira harmonia em tudo aquilo que foi escrito, de tal maneira que fica claro que, não obstante, autores diversos contribuíram para a sua construção, o verdadeiro autor, ela só tem um autor, Deus, e ela conserva esse poder de tal maneira que aquilo que se aplicou há 5.000 anos atrás, aquilo que se aplicou há 2.000 anos atrás, se aplica tem aplicação em nossos dias.
sem que com isso alguém possa ser prejudicado, como ocorre com relação às leis humanas que vão sendo atualizadas por outras leis, porque de acordo com a sociedade ela vai se desenvolvendo e há uma necessidade de novas normas para disciplinar determinadas situações que vão emergindo. As escrituras sagradas é diferente. Aí que se entra esse questionamento: como ressignificar a Bíblia? Como atualizar? Não há como atualizar a Bíblia, mas esses fenômenos sociais entram com esta ideia de atualizar a Sagrada Escritura. Vai sair, aí que surge um outro evangelho. Surge um outro evangelho, que não é esse daqui. Obviamente, um outro evangelho que não é de Deus e nem com ele tem nenhum vínculo, correto? E é óbvio que vai surgir alguém para defender esse outro evangelho. Mas esse outro evangelho, qualquer um que for defendê-lo, seja considerado um falso profeta. Sem dúvida alguma, é um falso profeta. E porque isso aí não passa de doutrinas de demônios. Tudo aquilo que vier para atualizar isso aqui, como o homem pode atualizar isso aqui, se isso aqui, esse livro, ele foi escrito segundo a revelação de Deus. Então, qualquer um que vir no sentido de atualizar isso aí, ele é um falso profeta, e o que ele está ensinando não passa de doutrina das trevas, correto? Sabe por quê? Aqui, eu acho interessante, eu queria te trazer a uma reflexão. Eu me lembro quando estava nos bancos da faculdade, quando nós estudávamos sobre a hermenêutica, né? Aquela arte de interpretar os textos, e o que é mais importante dentro do mundo jurídico é a capacidade de interpretar os textos da lei, né? Interpretar o texto da lei para identificar o espírito da lei, vamos dizer assim. E nessa ideia da hermenêutica, uma das coisas, eu vim no banco da faculdade que a gente aprende, é que dentro do campo da interpretação busca-se interpretar, buscar a mente do legislador e a mente legislatórias, né? Quer dizer, a mente da lei, o espírito da lei, entender o que o legislador queria quando ele fez a lei. Porque é óbvio que aquele que vai abordar esta bem a posteriori, se ele não buscar essa verdade, pode ser que ele venha interpretá-la de uma forma totalmente contrária àquilo que esta lei foi destinada. Se essa lei foi destinada para disciplinar determinada situação, ela deve ser interpretada naquele sentido, como ela foi criada, correto? E aí, ora bem, se assim funciona dentro dos campos jurídicos, quer dizer, imaginemos da seguinte forma: quem é o autor desse livro sagrado? É Deus, entendeu? Então eu não posso interpretá-lo. Se eu quiser interpretar a Sagrada Escritura da melhor forma correta, eu tenho que buscar entender qual é a vontade de Deus com essas letras para nós. A partir do momento que eu entrar por outro caminho, com certeza isso não vai me levar ao caminho do sucesso. Agora, dentro dessa ideia, dentro dessa nova metodologia, desse novo evangelho, aqui o que é mais importante é o autor. Aí surge aquela figura da adequação. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus é um padrão. A palavra de Deus é um padrão, e a palavra de Deus ela não deve ser adequada à minha vida. Não é eu acho que eu tenho que viver assim ou daquela forma e vou adequar a palavra de Deus. A palavra de Deus não se adequa a ninguém. É eu que tenho que me adequar a ela. A partir do momento que eu pego a palavra de Deus e interpreto segundo, de acordo com os meus erros, de acordo com a minha forma vil de ver e entender,
eu estou adequando a palavra a mim. Mas não é isso, não é assim que a verdade ordena. Qualquer um que querer se adequar à palavra de Deus, ao modo de vida de A ou de B, isso é um falso evangelho. E essa pessoa que ensina dessa forma é um falso profeta, correto? É um falso profeta, porque a palavra de Deus é a verdade correta, conforme nós aprendemos. Não devemos desviar nem para a direita nem para a esquerda. Esse é o caminho, nós devemos andar nele. É assim que nós aprendemos desde o início, entendeu? E como que eu vou adequar ela a B, a C, a cultura tal, a cultura X, a cultura Y? Não. Isso aí seria o verdadeiro fenômeno de um outro evangelho. Novas teologias, é claro, porque se tem um novo evangelho, dentro da forma de ver, dentro do modo de pensar diferente, entendeu? Também tem uma nova teologia. Um outro evangelho exige uma nova teologia, né? Todos os textos bíblicos passam por uma ressignificação, a Bíblia, portanto, passa a ser atualizada e surge o evangelho social. O evangelho social, entendeu? Aquele que vem trazer exatamente aquilo que o ouvido quer ouvir. O que as Escrituras diz de pessoas que teriam comichões nos ouvidos e constituiriam para si doutores segundo as suas próprias concupiscências, né? Doutores que vêm maciar o seu ego, que vêm falar a favor dos seus erros, verdadeiros falsos profetas. No exemplo da Sagrada Escritura, nós vamos ver nos tempos de Acabe, por exemplo, que tinha aqueles profetas mentirosos que vinham e falavam, e outros reis, né, na época, reis ímpios que não obedeciam a palavra de Deus, e tinha profetas que vinham falar para eles segundo os seus erros, segundo as suas prostituições, as suas idolatrias e entre outras coisas. Mas aquele profeta que falava a verdade era castigado, como nós temos, por exemplo disso Jeremias, e outros profetas, Elias, por exemplo, que falava a verdade contra Acabe. E nós conhecemos a história de Elias. Essa situação, infelizmente, estamos vivenciando, né? Dentro desse contexto, a teologia inclusiva, a nova teologia é a teologia inclusiva, que vai incluir como certo coisas erradas, coisas que não são aprovadas pela palavra de Deus, aliás, reprovadas. Pois bem, e o que é, então, quer dizer, a Bíblia é sempre a atual palavra de Deus. Como nós vemos fazendo esses contrastes, devemos levar em consideração que a palavra de Deus ela foi revelada. É a revelação. Começa por Moisés, quando ele recebe a revelação de Deus no Monte Sinai, e Deus lá, o próprio Deus escreve nas tábuas de pedras. E daí para frente, profetas, homens de Deus que viveram segundo a palavra do Senhor, receberam revelações, foram por Deus inspirados, receberam a revelação no Novo Testamento e escreveram essas palavras de tal maneira que elas são a palavra de Deus. Nenhum outro livro tem autoridade da Sagrada Escritura. Nenhum outro livro traz para nós as bênçãos e as eficiências deste sagrado livro. A Bíblia não pode ser nunca ajustada à mentalidade de uma cultura caída, né? E portanto afastada de Deus, porque se fizer isso, claro, como já dissemos, ela deixa de ser a Sagrada Escritura. Às vezes parecem anjos de luz, mas na verdade pregam ensinos de demônios. Quer dizer, às vezes parecem anjos de luz e pregam ensinos de demônios, aqueles que desvirtuaram a verdade e vêm para ensiná-las como se estivesse oferecendo libertação, oferecendo bênção. Na verdade, estão espalhando maldição, né? Sendo inspirada por Deus, a Bíblia ela é a revelação de Deus
Isso significa que ela tem origem em Deus e por ele foi inspirada. Não é fruto da inspiração humana, mas inspirada pelo próprio Deus. É interessante que, por ser a palavra de Deus, com ela ele tem compromisso, porque na verdade nós vemos a respeito. O Senhor fala da sua palavra que ela não voltará para ele vazia, mas antes executará aquilo que lhe apraz. Então você deve meditar nisso aí, de que os tempos são maus, são ruins. Entretanto, a inspirada palavra de Deus não mudou, ela está aí, né? Nenhum livro, por mais espetacular que seja, pode se colocar em pé de igualdade com a Bíblia. A razão que a Bíblia possui inspiração divina, em outras literatura não. Alguém pode receber de Deus alguma iluminação para dizer ou escrever algo, mas ninguém pode dizer que foi inspirado por Deus da mesma forma como os escritores bíblicos, porque eles foram inspirados por Deus num determinado tempo para concluir esse livro e que ele ficasse como uma bússola para orientar todo aquele, não é obrigatório, evidentemente, mas todo aquele que quiser vencer, todo aquele que quiser chegar, alcançar a salvação através da orientação da Sagrada Escritura, da imutável palavra de Deus, entendeu? Da atualizada palavra de Deus, ele vai chegar lá. Nos termos do Salmo 119, verso 105, lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos, é a tua palavra. A palavra de Deus sempre foi luz, sempre foi lâmpada. A palavra de Deus é espírito e vida. Então, e não obstante, meus irmãos e minhas irmãs, vocês tenham que enfrentar essas lutas, tenham que enfrentar todas essas adversidades que, quando eu, na minha época, na minha infância, vamos dizer assim, quando abordei pelas primeiras vezes esse texto e dele tomei conhecimento, na verdade eu achava que isso não fosse acontecer nos meus dias. Acredito que isso estivesse bem para frente ainda. Entretanto, estamos experimentando toda essa realidade de uma forma cada vez mais intensa, né? Só que é importante que tudo isso só nos noticia uma coisa: está chegando o tempo da redenção, de nós sairmos, deixarmos este mundo. Quem quiser seguir por este caminho vai seguir, só que tem um detalhe: você vai encontrar forças para fazer oposição, para fazer isso, aquilo, aqui, entendeu? Mas quando os seus olhos fechar, você não vai encontrar forças você vai simplesmente ser surpreendido e ver o engano a que você se entregou. E hoje eu espero que aqueles que tomarem conhecimento desse estudo possam refletir um pouco. E se ainda pensas dentro dessas ideias do pós-verdade, da cultura líquida, da desconstrução, entendeu? Da era do vazio, que você possa sair fora disso aí. Ainda há tempo de você se entregar à verdade e deixar que a palavra de Deus te oriente e te guie. Eu quero aqui estar lendo a conclusão. Vimos, portanto, nessa lição que há toda uma narrativa com o propósito de desacreditar a Bíblia. Para os defensores desse novo modelo cultural, a Bíblia não passaria de um livro obsoleto, produto de uma época e que, portanto, precisa ser atualizada. Em outras palavras, a Bíblia não seria mais relevante para essa geração. Aqueles que já aderiram a essa suposta necessidade de atualização do texto bíblico, alegando que ela precisa ser relevante para essa geração,
desenvolveram metodologias e teologias próprias. Dentro dessa nova forma de entender o texto bíblico, é que precisa de ajustes e não o homem se ajustar a ela. Todo cristão que segue a ortodoxia bíblica deve rejeitar tal ensino. Não podemos aceitar nada que mutile a palavra por conta do politicamente correto. Não podemos rejeitar o que ensina a ortodoxia cristã ou trocá-la por outras teologias. A Bíblia é a palavra de Deus. Por isso, será sempre atual, relevante para a humanidade. Ela conserva os seus mistérios, entendeu? Por isso que ela é aplicada pode ser aplicada em todo tempo e, sendo aplicada de forma correta, respeitada, ela se torna uma bênção para todos. Eu espero que essa reflexão nesta manhã venha se transformar em bênção em sua vida. Nesse instante, eu quero estar orando por você. Senhor nosso Deus e nosso Pai, queremos te agradecer pelo Senhor ter nos conduzido até aqui. Eu quero entregar, Senhor, a cada um dos nossos irmãos que nos acompanham, daqueles que estão vendo esse vídeo, Senhor, que eles possam ser impactados com a Tua palavra e serem ricamente abençoados pelo Teu amor e a Tua misericórdia. No nome de Jesus, oramos a Ti, Senhor. Amém. Eu quero te convidar para logo mais, a partir das 19 horas, nós estarmos aqui novamente adorando o nome do Senhor num grande culto de adoração a Deus. Que Deus vos abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor.